a todos. Hoje, né, cabe a mim estar aqui representando a Clínica Instituto Horizontes, né, para fazer a organização da nossa quinta psicanalítica, né. Meu nome é Josiane Vaz, e eu faço parte da formação da clínica e do Instituto. Bom, antes da gente falar, né, da nossa convidada e do que ela vai nos trazer hoje, eu gostaria de convidá-los, todos aqui presentes, para a nossa próxima quinta psicanalítica, na semana que vem, dia 29 de abril, onde vamos estar enfocando mais uma faceta desse tema, né, do infantil, com o título de O Infantil Arcaico, Questões sobre a Clínica Psicanalítica, com a psicanalista Silvia Zornig. Bom, todas essas quintas, elas têm sido preparatórias também para a nossa jornada, o infantil, que vai ocorrer nos dias 14 e 15 de maio, né? Estamos com as inscrições abertas. Aqui no chat, ao longo da palestra, nós vamos poder estar disponibilizando o link para inscrições, né, para o tema livre e para a jornada, sendo que na nossa página do Instagram também se pode encontrar os links. Nós vamos colocar o link também de um grupo de WhatsApp chamado Infantil, onde nós estamos fazendo algumas trocas de materiais referentes a essa temática, então, da jornada, né, para quem quiser participar. E o objetivo é que se leia os artigos, se coloque dúvidas, comentários, outros também comentem, se faça algumas trocas dentro do grupo. Bom, dados os recados, né, vamos esperar que todos estejam conosco na próxima quinta-feira e também na nossa jornada. Eu vou apresentar a nossa convidada. Nós estamos hoje com a psicanalista Débora Regina Unikovsky. A Débora é gaúcha, é original aqui de Porto Alegre, mas já no Rio de Janeiro há alguns anos, né, onde ela é membro efetivo e didata da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, né? Fechou teu microfone, Josi. Eu acho que alguém fechou meu microfone. Entrou uma mensagem aqui. Então, vou repetir, né? A Débora, ela é originária aqui de Porto Alegre, é gaúcha como nós, mas ela é membro efetivo e didata da Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, onde ela já atua há alguns anos, onde ela também é analista de crianças e adolescentes. Atualmente, ela é diretora do Instituto de Ensino da Sociedade e trabalha com clínica privada no Rio de Janeiro com adultos, adolescentes, crianças e bebês. E hoje, então, ela vai, né, conversar com a gente sobre o tema O Bebê no Divã. O bebê, os nossos bebês grandes que deitam também nos nossos divãs. Ela vai falar por 40 minutos e, posteriormente, nós vamos abrir para perguntas. Vocês podem realizar essas perguntas via chat, né? Ou solicitar a palavra, levantando a mão, ou clicando, né, a mãozinha do chat também, ok? E aí vai sendo dada a palavra. As perguntas que forem colocadas por escrito no chat, daí a gente vai ler para vocês. Bom, passo a palavra, então, para a nossa convidada, né, a Débora. Boa noite a todos, muito obrigada pelo convite, a Renata, a Lisiane, agora a Josi, que tu conheci hoje. É um prazer estar aqui para falar de um assunto que é muito caro para mim, que são os bebês, né? E como é que surgiu o Bebê no Divã?
tenho contato com os bebês há muitos anos, né? Desde da faculdade na França, quando eu fiz um estágio na Unité de Petits, no Centro Alfred Binet, e onde tinha um trabalho de prevenção de psicose, né? Era um trabalho de observação de crianças, coordenado pela Miriam Davy, que foi uma psicanalista bem famosa, e que a gente observava grupos de crianças, alguns eram irmãos, tinham mães psicóticas, outros eram crianças atendidas nessa unidade, e a ideia era observar e ver que sinais eles poderiam estar dando que indicasse algum distúrbio, que indicasse a necessidade de uma psicoterapia. Então, tinham trabalhos com mães e bebês, tinham trabalhos só com crianças pequenas, e aí eu entrei em cheio nessa questão dos bebês, na observação e na prevenção. Depois, eu morei um tempo na Venezuela e trabalhei com grupos de gestantes, e daí o foco era a vida pré-natal, observando ultrassonografia com obstetra e vendo todo esse desenvolvimento de tornar-se mãe. Voltei à França para fazer uma especialização e tive a oportunidade de trabalhar numa pesquisa com Serge de Bovici, que se chamava Pesquisa Ação-Formação e que era acontecia em centros de saúde, né, durante consultas de pediatras e de visitas de puericultoras, trabalhos com equipe, e era também de descobrir indicadores, né, de risco nessas crianças, sempre com a ideia do espectro do autismo, prevenindo, e da psicose. Então, nessa pesquisa, a ideia era a observação ligada à intervenção. Depois, então, eu fiz grupos de pais e profissionais de saúde e educação, e visando, então, a formação das pessoas e demonstrando a importância, né, desses primeiros momentos do desenvolvimento para a gente poder trabalhar na clínica e em diversas disciplinas também, né, tanto na educação como na saúde. Finalmente, cheguei no Rio de Janeiro e comecei a formação analítica, e aí tive a felicidade, né, de poder observar bebês com o método da Esther Bick durante 2 anos. Né? Esse método, que muitos devem conhecer, consiste em ter contato bem cedo, né, com a mãe e o bebê, já na maternidade, e ir semanalmente observar durante 1 hora e depois redigir todas essas observações e discutir em grupos com outros colegas mais experientes e os pares também, para a gente ir vendo tudo o que acontece, né, observando bem os bebês. E aí eu já fui descobrindo, né, quanta coisa os bebês podem nos contar e nos ensinam, né? Bom, depois, em 2018, eu tinha comecei a atender crianças muito pequenas em psicanálise individual, e fiquei muito surpresa com isso, né? Como crianças, muitas de 2 anos e 8 meses, chegavam, e comecei a estudar mais os bebês, e pensei, então, em fazer um curso que eu fiz na Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, que eu intitulei O Bebê no Divã, e que tinha 4 vertentes, né? Uma era as diferentes modalidades de trabalho com os bebês, né? Falando de orientação de pais, psicoterapia pais-bebês e psicanálise de bebês. Um outro momento era a mente do bebê, uma introdução, né, sobre todo esse funcionamento do bebê, e depois era pais e cuidadores, funções e dificuldades, e finalmente o último encontro era conceitos psicanalíticos fundamentais e clínica da primeira infância. Esse curso depois foi dado também no 27º Congresso de Psicanálise e também no IT em Porto Alegre. Foi num momento até que eu estava em contato com a Renata, e ela até me convidou também para vir para Horizontes, mas acabou não acontecendo. Mas o que eu queria focar principalmente, né, é como é importante, né, a análise pessoal e a psicoterapia
a observação de bebês e esse estudo dos primórdios do desenvolvimento para todo mundo que trabalha com psicoterapia, seja de adultos ou crianças, né? Como é importante ter esse conhecimento, ter essa proximidade com os bebês. Os bebês nos ensinam demais, demais. E também é muito importante a gente ter esse olhar interno para trabalhar com os bebês, né? A gente poder ter em mente o bebê que nós fomos, o bebê que nós gostaríamos de ter sido e o bebê que nós tememos ter sido, né? O Goals, no último, na 6ª jornada de autismo, 5ª jornada da clínica de 0 a 3 da Sociedade de São Paulo, em 10 de abril agora, sublinhou bastante isso, né, da importância de quem trabalha com bebês poder olhar para si mesmo enquanto bebês, né, poder resgatar alguma coisa dessa experiência que inconscientemente é o que nos motiva. Bom, o bebê é um sujeito ativo, né? Eu acho que esse é o ponto principal para a gente começar a falar de bebês, né? Ele tem uma vida mental já dentro do útero, muitas coisas acontecem, né, no feto, o feto já está em relação com a mãe, em interação, quer dizer, toda essa interação, principalmente com a mãe, mas também com o mundo circundante, né, com o que ele está ouvindo, com a música, com as emoções da mãe, tudo isso, o bebê já está nessa interação. Ele sente prazer e sofre, né? E à medida que ele nasce, que realmente começa a desenvolver um aparelho mental, ele vai co-construir uma relação com seus cuidadores, mas sempre tendo essa ideia de ser muito ativo, né? E dessa forma ele vai entrar na história da filiação e da afiliação. Quando a gente fala de bebês também, a gente tem que lembrar a importância do corpo, né? E de toda a necessidade de continência e manipulação, né? Muita gente tem familiaridade com esses dois termos do Winnicott, né? O holding, que é o segurar, manter, né? E o handling, que é esse manuseio, né? Quer dizer, cada vez que a gente pega um bebê, né, com essa firmeza ou com medo de deixar cair, isso tudo, o bebê sente no corpo essa comunicação. Então, isso é muito importante. Depois, lembrando também que, devido a essa fragilidade do aparelho psíquico, né, esse desenvolvimento inicial, o bebê ele sente muito através do corpo, né? Todo mundo lembra sempre o Freud, que diz que o ego é, antes de tudo, um ego corporal, e a gente, quando lida com bebês, a gente vê muito isso, né? É no choro, é no sono, é na alimentação, é na dor de barriga, que o bebê transmite o seu mal-estar e um possível sofrimento, e a gente tem que estar sempre atento a isso, né? Por que eu estou frisando tanto nessa importância do bebê enquanto sujeito, né, nesse sujeito ativo? Porque por muito tempo, né, houve até uma caricatura, né, dizendo que a culpa é sempre da mãe e que na psicanálise, no divã, a gente vai chegar, vai ir para trás, e vai chegar num ponto em que vai ver que a mãe, o que a mãe fez ou deixou de fazer para a gente. Quando a gente estuda os bebês, a gente vê que a importância da interação e da participação do bebê. E que a mãe, claro que é muito ativa, é a pessoa, é a principal cuidadora do bebê, né, onde tem as trocas mais ativas, mais importantes, né, trocas de secreção, da amamentação, né, do leite, da saliva do bebê, troca de contato de pele, né, mesmo que não seja na alimentação, e por aí vai. E todas essas experiências do bebê, elas ficam registradas no inconsciente, e a gente vai encontrar depois, nos divãs de análise, o bebê no adulto, né? E em tudo isso a gente tem que valorizar muito e vai trabalhar com as fantasias inconscientes
que existem, né, desde antes do nascimento e que seguem vida fora e que vão ser material de trabalho na psicanálise. Bom, para trabalhar com os bebês, tem alguns elementos fundamentais, né, como a empatia, esse contato próximo, uma sensibilidade e essa vivência da transferência e da contratransferência. Quer dizer, a gente vai sentir muitas coisas estando com o bebê, porque a comunicação ela não é verbal, né? Mas o bebê nos comunica muita coisa, da atenção, da vigilância, do bem-estar, da reclamação. E muito cedo os bebês estão comunicando e emitindo alguns sons e tendo uma expressão do rosto muito, muito rica. Os encontros com os bebês, quando a gente se propõe a isso, eles são muito viscerais, quer dizer, a gente sente no corpo muito das angústias que estão em jogo ali. E tudo isso passa por uma linguagem não verbal, e a gente pode falar em corpos que falam, né? Tanto o corpo do bebê fala, como o corpo do terapeuta. Vou beber um pouquinho d'água. Bom, então eu resolvi trazer hoje diferentes enquadres do trabalho com os bebês e depois falar um pouquinho da pandemia, né? Então, a gente pode diferenciar 3 enquadres principais desse trabalho com bebê, que são a orientação de pais, psicoterapia pais-bebês e psicanálise de bebês. E como é que a gente faz essas escolhas, né? Quem trabalha com os bebês. Então, a gente vai ver quem chega ao consultório e quem a gente vai tratar. Onde é que está a demanda, né? Como é que foi o encaminhamento primeiro, né? Muitas vezes o bebê chega, a mãe com dificuldade com o seu filho, através do seu próprio analista, ou analista do pai, ou de algum familiar, ou do obstetra, ou do pediatra, um pouquinho maiores podem vir da creche, ou avós, que também sinalizam alguma coisa, né? E o que a gente vai observar em primeiro lugar, né? Em quem se aloja o maior sofrimento, né? E quais são os conflitos e as dificuldades, isso tudo para poder descobrir qual é a demanda realmente, né? Porque aparentemente pode ser uma questão do bebê mesmo, mas pode ser do casal, pode ser da mãe, pode ser do pai, enfim. E a escolha da abordagem vai ser sempre a melhor alternativa possível, né? A gente vai estar trabalhando com uma constelação de transferência, né? E vai ver onde está a maior saúde mental, né? Quem tem mais condições de levar à frente, de investir mais nesse tratamento, o pai, a mãe ou o bebê, né? E aí a gente vai fazer uma avaliação conforme a receptividade, a disponibilidade interna e externa de todas essas pessoas da família e qual é a urgência, né? O que está acontecendo. Digamos, um bebê que não dorme, então como é que a gente vai conseguir chegar mais perto desse bebê e instituir uma relação terapêutica. Os pais vão chegar, então, para o tratamento trazendo uma história familiar, trazendo as suas fantasias, suas angústias e mostrando como é que as suas funções, né? Como é que eles estão conseguindo ou não conseguindo, ou tendo mais ou menor dificuldade de ser pai e mãe, né? Também a gente avalia a vitalidade dessas pessoas que nos procuram, a capacidade de pensar e de se identificar com o bebê, assim como a fragilidade narcísica, porque os pais precisam ter condições de ouvir alguma coisa, né? E se eles são muito frágeis, não podem ouvir muito bem o que a gente tem para falar, ainda que se cuide muito, né? A figura do terapeuta pode se tornar muito superegóica. E a gente vai ver como está se esboçando aquela relação mãe-bebê, pai-bebê, como está se formando aquela família, né? Lembrando que o bebê tem capacidades incríveis, né? E isso é uma coisa que mudou nos últimos 40, 50 anos, né? Que não se vê mais o bebê como esse ser inerte que não faz nada, que não entende nada, né? O bebê tem uma coordenação motora, ele é capaz de um contato visual,
tem uma expressão facial, o sorriso aparece muito mais cedo do que se dizia antigamente, ele reconhece também a mãe muito mais cedo do que as descrições anteriores, né, de Spitz e seguidores. Ele reage muito a estímulos e ele tem uma relação, desde muito cedo, distinta entre a mãe e um estranho. Isso que vai fazer também com que ele possa discriminar o analista da mãe. Bom, então esse sujeito ativo, que está em interação desde a vida fetal, sente prazer e sofre, ele vai chegar com uma história. Apesar de pequenininho, né, ele tem uma história, uma personalidade, e isso vai ser a base da relação terapêutica, né? E a própria presença do bebê, ela vai evocar memórias e sentimentos nos pais, né? E toda uma sensibilidade, e ele tem uma maleabilidade também, muito característica desde cedo, sendo um catalisador, né? Olhando para o bebê, é possível ver o que está acontecendo em toda a família, né? Toda aquela dinâmica, o que está acontecendo, e porque ele tem uma força emocional pela presença em si. Então, como é que a gente vai trabalhar com os pais, né? Depois de uma avaliação, de acolher, de conter as angústias, né? De ver se é um caso de orientação, a gente vai tentar fortificar os laços, né? Quer dizer, o trabalho com os bebês, ele se baseia muito nos vínculos, né? Nos laços. E os pais, então, vão comunicar, e a gente vai também avaliar a capacidade deles comunicarem e criarem suas próprias rotinas e maneiras de lidar com o bebê. Quer dizer, o terapeuta nunca vai ocupar o lugar da mãe ou do pai, nunca vai ser o dono da verdade. Os pais é que estão mais próximos dos bebês e que realmente têm mais condições de entender e de olhar, e o que a gente incentiva muito é a observação, né? É essa presença participativa que pode, quer dizer, ficar disponível para aprender com o filho, né? Para estar presente e aprender com o filho. Então, quando a gente trabalha com orientação de pais, a gente vai focar no momento atual, acolher aquela dificuldade, né? Sublinhar bastante a importância da observação e vai entender de que maneira eles estão apresentando as dificuldades e qual é a receptividade, como é que eles estão escutando o que a gente está dizendo, e aí a gente vai poder avaliar as possibilidades e de desejos de cada um de seguir num projeto terapêutico, né? E, de qualquer maneira, essas consultas, elas sempre vão ter uma ação muito forte na força do ego dos pais e no narcisismo. E a orientação se caracteriza por ser uma intervenção breve, né? Às vezes é uma só consulta, uma ou duas, né? Nessas consultas, eles chegam, né, com essa narrativa da história familiar, contam o dia a dia, trazem sentimentos e emoções, quer dizer, a gente precisa fazer muito espaço para isso, né? Que o trabalho se baseia primordialmente trabalhando sentimentos e emoções, mas também frustrações, né? Porque o bebê se presta a muitas idealizações, né? Às vezes o casal levou um tempo para engravidar e tinha aquele desejo enorme de ser pai, de ser mãe, e depois começam as dificuldades do dia a dia e que geram muitas angústias, né? E muitas vezes fazem os pais se sentirem incapazes, impotentes, desamparados, às vezes com raiva, né? Até com ideia de jogar o bebê pela janela. E a gente vai criar, então, um espaço para perguntas, né? Para que os pais possam ficar menos ameaçados, possam fazer uma aliança mais prazerosa com o terapeuta e ter realmente mais prazer na relação com o bebê, né? Porque às vezes os pais ficam tão preocupados em cuidar que não têm tempo, não se ligam, não prestam atenção no prazer que podem ter com seus filhos. Bom, essa escuta é feita a cada sessão, em geral a orientação é feita sem a presença física do bebê, mas onde vai se criando um espaço para cada um dos pais, para o casal e para a família, né? Muitas vezes as dificuldades acontecem porque o casal desaparece, né?
os pais ficam tão envolvidos com os bebês que eles não têm mais espaço para o casal e começam a ter dificuldades no relacionamento. Então, a gente vai tentar reconhecer o que está acontecendo ali, verbalizar aquilo para os pais, em termos de sentimentos, necessidades, e tentando fazer um elo, né, um link, uma continuidade entre as informações sobre o bebê e a parentalidade. E nesses casos, em geral, tem poucas interpretações, né? Um trabalho mais pontual, mas que pode provocar mudanças importantes, né? Na força egóica dos pais, na identidade materna e paterna, né? Melhorar a presença e participação, o olhar que podem ter para os seus filhos, para o seu filho, a possibilidade de conhecer e reconhecer o filho, conter mais as angústias, tanto as próprias como as do bebê, ter mais tolerância, fortificando o elo entre pais e filhos. Bom, quando a gente trata de psicoterapia pais-bebês ou mãe-bebê, a gente vai incluir algo mais, não é mais só esse trabalho pontual, né? O passado e o presente vão estar interligados, né? E a gente vai usar mais interpretações, insights, promover insights e elos significativos entre o que os pais foram, né? A relação que cada um teve com sua mãe, com seu pai, e a relação que está tendo agora com o bebê no presente. Então, o terapeuta ele vai ter uma função de protetor simbólico, né? Ele vai ligar o passado no presente, vai reativar, né? Conseguir falar com os pais sobre o bebê que os pais foram, o bebê que o filho está sendo agora, né? E essa presença do bebê ela vai iluminar e interpretar, facilitar a interpretação dos conflitos nesse momento. E a gente vai poder trabalhar as resistências, sempre renunciando a esse lugar, né? Ajudando os pais a renunciar a esse lugar de supermãe e superpai, evitando conselhos, julgamentos, mas podendo iluminar os conflitos e produzindo, né, esse espaço para narrativas e emoções e ajudando os pais a colocar as emoções em palavras, tendo como foco a interação da mãe do bebê, do pai do bebê e desse casal com o bebê, podendo interpretar essa comunicação inconsciente dos pais, né? E isso que vai provocar a mudança. Quando isso é indicado, né? Quando existe um conflito nos pais ou na relação, quando tem um histórico de conflito dos pais com os seus próprios pais, quando teve alguma figura marcante dos pais, e às vezes eles podem estar projetando no bebê, sei lá, a história de um irmão que teve problema, né? Então a gente fala até que o bebê está sendo tragado pela neurose dos pais, ou até, né, desses fantasmas no quarto do bebê, que a Selba Freiberg fala, quer dizer, essas histórias familiares que habitam, né, o inconsciente da família e que acabam se colocando no bebê e pesando muito, né? Ou lutos não elaborados, né, de filhos de substituição, né, bebês que chegam depois da perda de um irmão. Bom, que mudanças, né, a gente pode ter com a psicoterapia pais-bebês, né? A gente pode ver a redução das projeções dos pais nos filhos, né? Isso se antes ligavam esse bebê a um irmão que foi assim o assado, que foi muito agitado, que foi um filho problema. Então parece que se o bebê tem uma dificuldade, aquilo já pode ser um problema. Então, com essa psicoterapia, pais-bebês, a gente alivia o peso dessas projeções. Os pais podem ver mais os bebês como seres separados e novos, né? Diferentes daquele X ou Y da família, né? Então, eles vão poder modificar as representações que eles têm desse bebê e vão poder investir mais no bebê amorosamente, né? A gente vai trabalhar tanto áreas específicas do psiquismo dos pais, como o psiquismo do bebê. Quer dizer, o fato da gente falar com os pais na presença do bebê faz com que o bebê escute aquilo
e tenha a comunicação não só pela melodia do que está sendo falado, mas como a forma como a mãe ou o pai seguram o bebê, olham para ele, tudo isso vai promovendo mudança. Bom, aí a gente chega na psicanálise de bebês, né? Seria possível, né, falar de psicanálise de bebês ou seria só uma aplicação da psicanálise, né? Seria uma invasão da relação mãe-bebê? Seria possível uma comunicação inconsciente? Qual espaço teria a linguagem pré-verbal, verbal, não verbal, né? E como o corpo vai ser o espaço, né, onde vai despertar a dor, o sofrimento do bebê e também vai despertar a mãe e o pai. Então, eu acredito realmente, tendo tido esses pacientezinhos de 2 anos que eu atendi, mas que chegaram com os pais para uma primeira entrevista, consulta, quer dizer, primeira entrevista só com os pais, mas quando chegou a criança, eu pensava, bom, vamos atender com a mãe, com os pais, e várias vezes a criança foi direto para a sala de análise e ficou muito curiosa com a caixa de brinquedos, e ainda que esses tratamentos tenham sido feitos com vai e vem de sala de espera e sala de análise, né, chegando perto dos pais e voltando para a sala, se desenvolveu logo uma transferência bem forte e uma contratransferência igualmente potente para a gente trabalhar com essas crianças muito pequenas. Bom, essa psicanálise de bebês foi desenvolvida a partir das consultas pais-bebês de 0 a 3 anos, né? E eu acho que é importante a gente salientar como a dupla mãe-bebê é formada com 2 personalidades, né? A mãe e o bebê, e como o analista vai ser o terceiro nessa relação. E vai focar o psiquismo do bebê, o bebê como indivíduo, o seu sofrimento, né? E trabalhando com essa linguagem não verbal, com muitas imagens e metáforas. Quer dizer, na mente do analista surgem muitas imagens e metáforas que vão poder ser comunicadas para a mãe e para o bebê. E, em geral, na psicanálise de bebês, se o bebê é muito pequeno, é feito na presença da mãe, e se já é maiorzinho, né, a partir de 2 anos, pode andar, aí já aceita, né, ficar na sala com o analista, é feito de forma individual. Bom, o bebê, então, com essa subjetividade primária, ele vai poder discriminar a mãe analista e vai viver no aqui e agora essa relação com o analista, né? E, ao mesmo tempo, a gente vai trabalhar com a restauração do narcisismo da mãe. Por isso que, mesmo com crianças muito pequenas, existe esse cuidado, essa preocupação e esse trabalho com o narcisismo da mãe. A interpretação verbal, ela é muito importante, né? Apesar da gente não saber exatamente qual é a extensão disso, o que o bebê entende, tem uma comunicação que passa por essa musicalidade pelas palavras, né? Pelas palavras que vão sendo repetidas e vão adquirindo um sentido para o bebê. E, de qualquer maneira, tem uma compreensão do aspecto não léxico, né? Dessa entonação, dessa prosódia que se tem comunicando alguma coisa. Numa linguagem muito afetiva, né? Onde os gestos, a expressão facial, a musicalidade da voz, a expressão corporal serão fundamentais, né? E o que a gente pode ver é que os bebês, crianças muito pequenas, podem apresentar uma demanda própria, né? Não só serem levados pelos pais, como desejarem voltar e apreciar esse momento que desfrutam com o analista. Bom, em tudo isso, o psicanalista vai ter que ser continente dessas angústias, né? Tanto para o bebê como para a mãe, e para promover diálogos, né? E
Josi, eu queria saber como é que eu estou no tempo aí. Josi. Bom, vou seguindo. Desculpa, esqueci o microfone. Tem em torno de 15 minutos ainda, por isso que eu não tinha te avisado. Ah, tá bom. Não, que está, enfim, Tranquilo. Saúde? Tá bom. Bom, então eu queria falar um pouco, né, dessa situação tão peculiar agora da pandemia, né, e de como isso tem afetado os bebês e como tem sido visto na clínica com os adultos, né, e como os bebês têm sido trazidos ao consultório. Então, esse temor ao contágio, a ameaça de morte, esse tempo de insegurança, ele não paralisa a vida, né? Os bebês estão nascendo, estão crescendo e os irmãozinhos estão tendo dificuldades com os bebês, os irmãozinhos que estão chegando, né? E todo mundo fica confinado e com maiores dificuldades, né? Com essa transformação, né, da relação do tempo e espaço. E uma coisa interessante que eu observei foi a relação do tempo e espaço como esses primeiros meses de vida do bebê. Quer dizer, com a pandemia, né, a gente não tem mais deslocamentos, então a vida é toda acontece, né, no interior das casas, apesar de agora ter uma certa relatividade de deslocamentos, mas não tem muito trabalho de home office, então tem muito esse fechamento, esse isolamento, muito característico desses primeiros tempos da relação mãe-bebê, né? Quando uma mamada se liga na outra, é dormiu, não dormiu, é noite, é dia, e troca a fralda. E com a pandemia é um pouco isso, né? É um dia que parece igual ao outro, é um trabalho que começa, mas a gente nem saiu de casa, né? A gente se arruma um pouco se tem alguma ligação de vídeo, se não tem gente que pode ficar de pijama o dia inteiro. E isso, né, esse medo do contágio e medo da morte, provocou muitas regressões, né? E as casas se tornaram esse útero protegido em diversos momentos, mas em outros uma prisão claustrofóbica, né? E muitos pacientes, né, atendidos online, começaram a trazer as dificuldades enquanto pais dos seus filhos, né? E isso a gente foi vendo o quanto havia de projeções das vivências primitivas dos próprios pais, quer dizer, colocados no filho na dificuldade de dormir, mas também os adultos estavam com dificuldade de dormir, né? Essa necessidade de sair e pegar ar, mas era uma coisa que todo mundo tem estado mais enclausurado, né? E isso tem promovido uma regressão maior, né? Esses pais em análise, então, têm trazido essas dificuldades com os filhos e como uma sobrecarga, né? Porque, principalmente aqui no Brasil, nessa característica de a gente ter muita ajuda, né? De empregada doméstica, de babás, e, de repente, com medo do contágio, os pais terem ficado muito mais na linha de frente com os filhos. Então, apareceram mais dificuldades, mas, por outro lado, também apareceram possibilidades de desenvolvimento de vínculos bem mais fortes, né? E o que pôde ser trabalhado em muitas análises foi justamente a busca do prazer com os filhos, né? E não só uma sobrecarga e mais um fechamento, né? Como se toda a família tivesse protegida dentro do útero e, de repente, muito ameaçada em sair de casa, né? Gerando muitas angústias claustrofóbicas. E até, né, muitos casos de fobia social, e agora o que a gente está vendo é muita resistência à volta do presencial e cada vez mais aparecem esses bebês no divã.
Eu acho que eu posso parar por aqui e abrir para uma conversa que tem, enfim, muito mais coisas dessas questões teóricas também, né, de como trabalhar. Com os pais dos bebês e talvez falar um pouco de Bion, mas eu acho que eu preferia conversar um pouco mais para aprender também com vocês. Bom, a gente tem uma primeira pergunta, Débora, da Vitória Magalhães, que colocou aqui no chat, bem no início da tua fala, perguntando bebês de quantos meses, anos? Bom, O que tu chamas de bebê? esqueci de falar uma questão fundamental, que é a definição do que são bebês, né? Bebês são crianças de 0 a 3 anos. Até 3 anos a gente considera bebês. Por isso que eu falei de psicanálise de bebês, mais de criancinhas de 2 anos, né? Mas tem também de bebês pequenos, a partir do nascimento, né? Porque aí a gente vai olhar mais para a relação e as interações com a mãe. Renata Viola, Vives. Ué, onde foi parar? Renata sumiu. Ela estava ali na tela com a mãozinha. Acho que ela caiu. Bom, vamos esperar ela retornar. Enquanto isso, né, a gente passa a possibilidade de fala, de pergunta, né, para os nossos outros participantes. Aqui. Voltou a Renata? Não, eu estava aqui, vocês que não estavam me vendo, e eu não conseguia destravar meu microfone, que a Kimberly deve ter me bloqueado. Tá. Não, a gente deixa de todo mundo fechado e quando pede a palavra, né, e que abre. Sim. Eu não conseguia desativar ali e a gente não está conseguindo ver todos, né, os quadradinhos, então a gente não consegue ver. Vai lá, Renata. Bom, primeiro queria agradecer a Débora, né, e dizer que estou muito contente assim, desse nosso encontro, mesmo que virtual. E eu disse antes na sala de espera, né, que tenho certeza que vai ser o primeiro de outros, assim, porque quando tu traz todo esse pensar sobre o bebê, sobre, né, o bebê no divã, esse curso que tu montaste, assim, e fico pensando realmente que nós precisamos seguir estudando muito, muito sobre o bebê, né? Mas eu fiquei pensando algumas coisas, assim, uma delas que eu queria trazer para a gente conversar é que agora tu falaste da questão de que a pandemia também possibilitou uma maior vinculação entre algumas famílias, né? Uhum. Acredito que sim, mas o que eu mais escuto e eu, ano passado, em fevereiro do ano passado, com uma outra colega, eu abri uma escola infantil também, né? Então, assim, a gente abriu, fechou, e agora estamos fechados em razão da bandeira aqui. E a angústia das famílias, o desamparo das famílias, ele é muito maior do que essa sensação de vinculação. Sim. É um desespero, assim, os pais estão realmente desesperados, pedindo que a escola volte, fazendo movimentos para a escola voltar, em razão assim de se sentirem realmente desamparados, de não terem com quem contar, de não terem nenhum suporte, não só em termos de família, né? Porque muitos são famílias, enfim, que não têm avós, ou também não podem conviver, as crianças não podem, né, conviver no momento, mas não tem um suporte emocional. Os pais estão enlouquecendo, estão desgastados, né? Enlouquecendo assim, no sentido de extremamente desgastados emocionalmente. Então, além dessa questão assim que tu traz, né, de que talvez algumas famílias, o que eu tenho visto mais é um desamparo, e aí, né, também o bebê no divã, como tu dizia, essa parte infantil do adulto, né, tão desamparado frente a essa realidade que a gente está vivendo. E queria que tu pudesse falar um pouquinho mais
sobre esse atendimento de crianças tão pequenas, de 2 anos e pouco, como tu estava trazendo, sem a presença dos pais, assim, né, o atendimento da criança. Porque eu, na minha ideia, a criança dessa idade, eu costumo colocar junto com os pais, com um deles, né? Fiquei pensando um pouco mais nessa dinâmica da criança sozinha dentro. Não que eu não acho viável, achei interessante, mas queria te ouvir um pouco mais da tua experiência em relação a isso. E, mais uma vez, agradecer a tua presença. Bom, vamos falar primeiro da pandemia e do desamparo, né? De uma questão também social, que eu acabei nem falando, que é a dificuldade financeira, né? Que gera muita angústia e o medo de perder o emprego, que faz com que os pais também fiquem muitas horas no computador e que, além do desgaste de cuidar da casa, de trabalhar e de cuidar dos filhos, né, às vezes até coloca o filho para dormir, depois volta para o computador com medo de perder o emprego. Então, tem esse desamparo muito maior e as escolas, né, como esse lugar da ambivalência dos pais, porque, ao mesmo tempo, eles querem a escola para ter um suporte, para dividir, para ter uma rotina, né, para as crianças realmente ficarem melhor indo à escola, mas, ao mesmo tempo, tem um pavor do contágio, tem um medo, né, de falar alguma coisa no grupo do WhatsApp e que se vai ser, né, se teve uma doença, se vai dizer que sim, que não, se vai poder confiar que os outros pais estão dizendo, se é verdade, se estão saindo, se teve algum doente. Então, fica essa ambiguidade, né, o tempo todo, essa ambivalência de querer mandar os filhos e querer ficar em casa e proteger e se sentir desamparados. Então, eu acho que é um momento que a gente viu, né, uma maior procura de análises, de psicoterapia para cuidar disso, né, para poder cuidar de todas essas angústias que vinham surgindo. Agora, mais especificamente das crianças muito pequenas, isso tem me surpreendido bastante, inclusive eu até comecei até a estudar esse momento de 2 anos e 8 meses, porque teve uma época que frequentemente era 2 anos e 8 meses, 2 anos e 8 meses, eu pensei, bom, o que será que acontece aos 2 anos e 8 meses, né? E tem muita relação com o controle dos esfíncteres e com a chegada de um irmãozinho, né? Muitas vezes essa chegada do irmão provoca uma regressão enorme e os pais ficam desesperados, e pode ser com a chegada ou não, né? Um primeiro caso que eu prestei mais atenção, né? Uma menininha que não controlava os esfíncteres e que a mãe já estava um pouco cansada, e que é o que a gente vê agora na época da pandemia, com esse desenvolvimento, com a regressão da criança, né? Mas eu achei que, talvez por essa condição, né, quando as mães estão um pouco mais irritadiças, né, podendo conter menos a angústia da criança, e a gente se propõe como um espaço de acolhimento, a criança responde logo, né? E isso eu vi, não foi uma, nem duas, nem 3 vezes, muitas vezes, que elas correm para a sala e se interessam ali na brincadeira e vão já montando, né, tirando as coisas da caixa, e mesmo que esse trabalho se caracterize muito por um vai e vem, até porque eu tenho como norma de não tocar na criança, né? Eu já falo com os pais que ficam na sala, eu peço que fiquem na sala de espera, e digo também que, se a criança quiser ao banheiro, que eles façam o favor de acompanhá-la, porque eu não vou nem tirar a roupa da criança, nem limpar, né? Quer dizer, esse contato corporal fica totalmente com os pais, né? Uma questão de proteger, né? De não ser invasiva, porque essa é uma outra característica desse trabalho, né? É a gente cuidar para não ser invasivo, né? A gente poder chegar perto tanto dos pais como da criança, respeitando, né? Respeitando, principalmente o corpo da criança precisa ser muito respeitado, e isso a gente precisa também passar para os pais, né? Porque tem muitos pais que gostam de botar a criança para dormir deitando na cama, né? Isso é excitação demais para a criança, e é o que a gente precisa trabalhar muito com os pais, para eles
acompanharem com a palavra, com as histórias, né? Lado a lado, né? Com as conversas, com as rotinas, mas não deitando e colando o corpo, né? O bebê precisa do corpo, precisa do colo quando ele é muito pequenininho, né? Quando já com 2 aninhos, ele está... a libidinização do corpo é muito maior, então ele precisa ser muito protegido, né? Para não ser tocado demais, né? E muitas vezes os pais têm problemas, né, com o limpar, né? Vai fazer cocô, então tem que limpar muito bem, vai tomar banho, tem que lavar muito bem, então não incentivam tanto a criança começar a se tocar e a se lavar, né? E separar do adulto, né? Porque pode ser muito disruptivo, invasivo para uma criança esse contato corporal com os adultos. Não sei se eu respondi, Renata, posso seguir falando. Mas... Sim, a Renata... Enquanto estava falando, eu levantei a mão porque eu fiquei pensando uma coisa. Poderíamos pensar nesses 2 anos e 8 meses como um outro organizador do ego nos moldes ali do que o Spitz fala? Tu poderia incluir isso? Talvez como organizador. Eu realmente tenho pensado muito nisso, mas tenho pensado até em rever o Spitz totalmente, porque eu acho que o sorriso já não é aos 3 tanto, né? Aos 3 meses Sim. Começa antes, o reconhecimento da mãe não é só aos 8 meses, começa antes, né? Então, mas eu acho que você tem razão. Pode me convidar para esse grupo aí que eu quero estudar isso também. Obrigada. Tá bom. Bom, deixa eu ler aqui, tem uma pergunta da Suênia Duarte, né? Gostaria que ela falasse um pouco mais sobre a questão do narcisismo da mãe e em que isso pode atingir diretamente o bebê. E, se possível, fazer uma relação, como isso pode atrapalhar o desenvolvimento de vínculo, caso haja uma relação direta. Se preferir, posso falar, mas seria isso. Relação do narcisismo da mãe e a constituição do vínculo com o bebê. O narcisismo da mãe é fundamental, né? Até porque disso depende ela deprimir ou não, né, assim que nasce o bebê. Porque daquela mãe super investida, com uma barriga linda, maravilhosa, super fotografada, ela fica com o corpo todo desconjuntado, né? Meia gorda, sem cintura, com esse peito que enche, que dói, né? E tendo que se dedicar tanto ao bebê que talvez não possa, né, cuidar do cabelo, da pele, das roupas, né? Então, o que toca mais o narcisismo da mãe, nesse momento, é a função materna, quer dizer, ela se sentir capaz de amamentar, capaz de alimentar esse bebê, de acalmar, de entender, de cuidar realmente, né, desse bebê. Então, todo mundo que procura um tratamento procura com o narcisismo machucado, né? Como se estivesse falhando, errando, culpado, o que eu fiz de errado, o que eu tenho que fazer, buscando uma receita de ser pai e mãe. Então, isso precisa ser muito tratado, ser muito valorizado, ser muito cuidado, para ela poder justamente se vincular com o bebê. Quer dizer, ela precisa reconstituir a pessoa, o indivíduo que ela é, a mulher que ela é, para ser a mãe também, né? Para ela não deixar de ser mulher do pai e de ser um indivíduo, né? Filha da mãe dela e irmã dos irmãos, e para ser só uma mãe. Então, o narcisismo é fundamental. Então, sair um pouco dessa ideia de que a mãe, porque ela é adulta, ela vai ser a responsável de tudo que acontece com o bebê. Eu acho que é isso que eu quero mais frisar aqui hoje, né? E que eu penso sempre muito. Como o bebê é ativo e como tem uma dupla, né? E como eles interagem, né? E como é fundamental esse narcisismo estar bem
em boas condições, né, para ela se sentir valorizada, né, por ter tido aquele filho, por estar encarando essas noites sem sono, por estar mesmo se angustiando, né, poder acolher essa angústia da mãe como parte dessa relação, né? Posso fazer uma pergunta? Deixa eu ver quem é que está pedindo. Fernanda? É a Fernanda, isso. Tá, eu só vou pedir para tu aguardar que tem uma pergunta na tua frente e depois eu te passo a palavra, tá? Tá. Então, a Vera Lúcia Faria pergunta como a sua experiência com bebês ajudou na análise de adultos. Você acha importante essa experiência de observação de bebês na formação analítica? Eu não acho importante, eu acho fundamental e imprescindível. Eu acho que faz toda a diferença na formação analítica a gente ter feito observação de bebê. Isso, para mim, é ponto pacífico, né? Acho que todas as pessoas que desejam ser analistas, seja de criança ou de adulto, deveriam ter essa experiência, porque quando a gente observa um bebê, a gente está perto dessas manifestações mais primitivas de angústia, o choro, da expressão, e na observação de bebês, principalmente do método Sterbic, o observador ele não pode fazer nada, o bebê está se engasgando, o máximo que ele pode fazer é chamar a mãe para cuidar do bebê, a gente, né, ou sei lá, no caso raro vai pegar o bebê, mas em princípio a gente vai assistir aquilo e vai ter que segurar aquela angústia, aquela vontade de fazer isso, de fazer aquilo, de dizer para a mãe fazer isso, fazer aquilo, e é o que a gente muito precisa na sala de análise, né? Porque a gente não está lá para dizer para o paciente fazer X ou Y, e sim para deixar surgir todas as questões inconscientes e todo esse bebê que ficou com marcas, né, das primeiras experiências e que ele está carregando vida fora e que está com dificuldades agora enquanto adulto, né? E se a gente não conseguir trabalhar nessas angústias primitivas, não vai finalizar essa análise, né? Não vai ajudar essa pessoa. Então, eu acho que é uma necessidade, é uma urgência, é importantíssimo a observação de bebês na formação analítica. Bom, Fernanda, querias perguntar? Isso, boa noite. É a primeira vez que eu participo e estou adorando. A pena que eu perdi uma parte, eu esqueci, confundi o horário, deve ser um ato falho aí. Achei que era às 8, mas enfim. Eu estava ouvindo e fiquei pensando assim, né, de como fazer um trabalho da mãe e seu filho. Também comecei a trabalhar agora com estimulação precoce. Então, para mim está sendo tudo muito novo e muitas vezes fico pensando, né, como que constrói o sintoma do bebê, né? Porque às vezes o bebê ele mostra através do sintoma e o corpo que não está legal entre a família. Muitas vezes a criança traz isso, né? Um registro com ela através dos sintomas. Então, será que seria a partir de 1 ano que ela começa a apresentar alguns sintomas e aí a mãe vai estar levando o seu filho? Porque muitas vezes a mãe observa algumas coisas ou que o filho tem algum atraso na fala da mãe, né? Ou muitas vezes a criança ela esperava algo, né? Eu acho que não. Aí agora que tu colocou, esse era o primeiro comentário que eu queria ver de como é que podemos observar essa construção do sintoma, né? Porque os primeiros meses, esse contato da mãe e do bebê, onde o bebê ele vai se construindo psiquicamente, né? E aí eu fiquei pensando nisso. Não sei se eu sou meio confusa na minha fala, mas não sei se Não, eu mas consegui. eu acho que tem pontos muito importantes que você está trazendo. É que, na verdade, a gente tem uma dificuldade muito grande, que são os encaminhamentos, porque a gente poderia auxiliar os pais e as mães com os bebês desde o nascimento, só que eles precisam chegar, eles precisam saber que esse trabalho existe, né? E precisam, muitas vezes, né, da ajuda do pediatra para serem levados, né?
Eu fiz um trabalho sobre a importância do pediatra, da observação psicanalítica e dos avós, né, no desenvolvimento dos bebês. Quer dizer, vai ser ou o pediatra, né, ou os avós, ou um observador, né, na casa que vai poder ver que ali tem uma dificuldade. E eu entendo essas dificuldades como um nó, como um entrave no desenvolvimento, com alguma coisa que uma coisinha que não está bem. E que muitas vezes, se a gente não cuida, isso vai se desenvolver e aí mais tarde vai se tornar um sintoma. Quer dizer, o meu interesse também pelos bebês é poder tratar o mais cedo possível da criança, porque a criança tem uma maleabilidade, tem uma força do crescimento, força para o seu desenvolvimento, quer dizer, ela tem tudo para tirar de letra, para sair adiante, né? Aquilo pode ser um tropeço, uma coisa assim que um ajuste necessário e depois elas vão, né? Quer dizer, bom, ou a mãe vai se tratar ou vai tratar dessa criança. E a estimulação, ela precisa ser muito cuidada, né? Quer dizer, para não ser uma coisa invasiva, né? Quer dizer, a gente tem que avaliar em que medida porque às vezes a estimulação é uma via de acesso, né, para a mãe e o bebê, é uma maneira que a gente pode chegar perto dos bebês, porque a mãe quer que se desenvolva e tem muito medo de descobrir que tem algum problema e que aquilo está se tornando um sintoma. Mas só a gente olhando de perto que a gente vai poder ajudar e pode realmente prevenir transtornos mais graves, porque a gente nem fala de sintomas assim tão pequenos, né? Porque não é uma coisa ainda já estruturada, né? Se a gente pensar em termos de Freud, o sintoma vai ser a melhor saída possível, né? Para uma dificuldade. Então, os sintomas muitas vezes são bem vistos na psicanálise, né? É aquilo que vai falar e que vai fazer com que o paciente consiga chegar, né? E, inclusive, essa é uma grande dificuldade do trabalho com crianças e com crianças pequenas mais ainda, que assim que desaparece o sintoma, os pais querem encerrar o tratamento, né? Porque vai procurar porque não estava controlando os esfíncteres, aí já está controlando, e aí fica levando, e a criança desenvolve, gosta. E isso, Renata, eu tenho visto muito, né? As crianças, elas gostam, elas pedem para voltar, elas são sedentas para serem ouvidas e para terem as suas dificuldades sendo tratadas, né? Mas às vezes os pais não suportam, por isso tem sempre esse trabalho, né, com os pais e com a criança. O Rafael Kelleter pergunta: queria saber o que a senhora pensa sobre a impossibilidade de o bebê se mover livremente, em especial na pandemia, como um fator de risco para o desenvolvimento desses bebês. Bom, o que eu penso é que o que o bebê precisa no primeiro ano de vida, em primeiro lugar, é a mãe. Quer dizer, se a mãe não estiver angustiada, ela vai poder propor e promover um espaço saudável dentro de casa e vai ficar tudo bem, né? Quer dizer, vai no play, vai descer um pouquinho. Então, não necessariamente isso vai ser uma dificuldade, né? Porque a socialização, que é a maior dificuldade da pandemia com as crianças pequenas, ela vai ser mais importante já depois do primeiro ano de vida, né? Mais para o segundo ano de vida. Então, se o bebê tiver uma mãe atenta e cuidadosa e presente e não muito angustiada, vai ter grandes condições de não ter maiores dificuldades. Mas só uma questão, Débora, acho que o que o Rafael está perguntando, acho que ele pode abrir o microfone se ele quiser se colocar. O Rafael é especialista em Pickler, né? Em M. Pickler, que fala, né? Toda essa questão do movimento livre. Eu acho que nesse sentido que ele deve estar também trazendo com a questão da pandemia e essa restrição dos espaços, do próprio movimento da criança. Acho que ele pode falar melhor que eu, ele que é um especialista aí do assunto.
Fala, Rafael. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Não, a preocupação, na verdade, é a questão do ambiente restrito, né? A gente sabe que agora, enfim, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, as escolas estão fechadas, não se tem a oportunidade desses bebês vivenciarem não só a socialização, mas o seu próprio corpo. Vamos pensar do ponto de vista da educação, né? E em casa, muitas vezes também, não se tem por conta até de uma superproteção, né? Num primeiro momento, assim, eu concordo, o bebê precisa da mãe, mas, por exemplo, a gente também, eu como professor de educação física, entendo que o bebê, para se desenvolver, ele também precisa de um chão, né? Ele precisa ir para o chão, ele precisa se movimentar livremente nesse sentido. E não que o colo não seja importante, que ele vai se afastar da mãe, não é isso, mas é que muitas vezes não se está tendo isso agora em casa, né? E o que eu tenho percebido, pelo menos, e muitos pais falando, é que estão aparecendo questões importantes no desenvolvimento, atraso do desenvolvimento mesmo, em relação a isso. Eu estou entendendo melhor agora e eu acho que a gente precisa ligar isso com essas angústias dos pais, né? Com medo da contaminação, quer dizer, porque você falou, tem chão em casa, né? Pode ser que tenham casas muito pequenas, mas o bebê pode engatinhar, ou pode ficar num tapetinho no chão, né? E agora o medo da contaminação, né? Que a gente tem que limpar tudo, né? Fica muito difícil, né? É mais o medo dos pais de propor isso do que uma restrição para os bebês, né? Quer dizer, os pais que precisam trabalhar isso, né, para não tolir mais ainda os seus filhos, né? Claro que sair para a pracinha, enfim, aqui no Rio os pais têm saído para o ar livre, né? Isso tem sido incentivado e as pré-escolas muitas estão funcionando, que também é um alento, né? Mas boa essa colaboração. Bom, a Ana Lúcia Melgaço gostaria de fazer uma pergunta. Já estás com o microfone aberto, Ana. Tá ok, obrigada. Tudo bom, Débora? Que beleza. Tudo bom. Ana Lúcia foi a coordenadora do meu grupo de observação de bebês quando eu fiz a formação na Sociedade Brasileira de Psicanálise, lá nos anos 90. Nós éramos umas meninas, né? Exatamente. Nem estava lembrando disso, mas eu tenho um trabalho que, inclusive, eu falo da sua observação de bebês, né? Que você apresentou lá em Gramado. Não, ele está até publicado também. Débora, eu fiquei com uma questão, queria que você me orientasse. Quando você fala que, no finalzinho, tá? Você fala que cada vez mais aparece o bebê no divã. Eu fiquei pensando, você estaria se referindo ao trabalho com adultos ou adolescentes, quando aparece o bebê para nós analistas tratarmos? Exatamente. Quando aparecem essas angústias primitivas, características dos primórdios da vida, no divã, nas análises de adultos e adolescentes, e até de crianças um pouco maiores, né, que tem, em muitos momentos, se colocam como bebezinhos, né, que têm necessidade de muita atenção e que fazem movimentos de birra, enfim, várias transferência negativa, reação terapêutica negativa, são esse tipo de observação que eu tenho feito, né, das questões infantis nos pacientes adultos, né? A Magda, tu querias comentar? Não. A Magda Costa gostaria de fazer também uma pergunta. Não estou visualizando a Magda aqui. Tá, eu estou aqui, eu estou na foto só, que eu não estou podendo aparecer, não ver a cores agora. Obrigada. Débora, realmente é um prazer ouvir você, essa apresentação tão solidamente informativa, clara, esse seu jeito aí
muito bom de apresentar as situações clínicas, inclusive. Débora, é o seguinte, eu vou falar de coisas muito prosaicas, tá? Só para ouvir você e talvez outras pessoas possam aproveitar também. Primeiro item é o seguinte, eu tenho notado no consultório que os pais de crianças de 2 anos e meio, 3 anos e meio, não consideram seus filhos ou filhas bebês ainda. 2 anos e meio eu escuto coisa de, mas ela já está grande, né? Então, eu tenho certa estranheza. Não sei se isso você observa, se isso é um fato para você. E é outra coisa, eu vou falar meio direto, porque aí você talvez possa relacionar um assunto com o outro. Mas os pais que tomam banho, né? Você estava falando muito bem aí da questão de um tema polêmico, né? Hoje em dia, bastante, sobre os pais tomarem banhos, né? Com os bebês, deitarem, dormirem, vai contar a história, acaba dormindo junto, ou o filho acorda à noite, então é mais prático botar junto para dormir. E crianças dessa idade, né? De 2 anos, 3 anos, ele é pequenininha, não atrapalha, não vê nada, enfim. Não entende, né? Essas coisas que a gente ouve desde as priscas eras, mas hoje em dia eu acho que tem uma certa naturalização desse aspecto e eu tenho encontrado uma certa resistência dos pais para conversar sobre isso, né? E eles pensarem o que eles estão precisando uma espécie de facilitar a vida, né? A última coisa é que eu queria ouvir, se você puder relacionar aí, né, com o que você pensou, ou já pensou, sobre trabalhar com mães em depressão pós-parto, né? Que eu acho que tem desafios específicos, né? Bom, obrigada. Eu acho que eu perdi a primeira questão que você falou, que tem o corpo, o trabalho com as mães, a primeira coisa eu perdi. Sobre os pais, eu tenho observado os pais, e às vezes mais as mães do que em tempos passados, considerarem seus bebês, os bebês, 2 anos e meio, 3 não anos. Bebês, né? Quer dizer, como não bebês. Porque eu acho que a gente, é uma coisa bem importante, eu acho que falar do preconceito, né, com a ideia de bebês. É como se bebê fosse uma coisa desvalorizada, né, fosse ser pouca coisa. E toda a minha ideia de trabalhar com os bebês é ver a força dos bebês, é ver as competências dos bebês, é vê-los como sujeitos, né? Então, falando das necessidades dos bebês, são necessidades mais primitivas, né? Necessidades de contenção da angústia, desses medos que aparecem, mas as crianças têm necessidade de regredir, elas têm necessidade de se mostrar enquanto bebês e de ganhar um colinho dos pais e de ser acompanhada para dormir quando tem medo, né? Mas muitos pais ficam exasperados, né? Como se os bebês, quando regridem, que eles não fossem mais crescer nunca mais. Quer dizer, como se essa força regressiva fosse uma linha reta e descendente e o início do fim, o caos total e uma dependência. Então, eu vejo que tem muita aflição dos pais de que os filhos cresçam, que vai bem, que sabe, uma coisa assim para demandar menos deles. Então, por isso que eu acho que a gente trabalhar tanto o narcisismo dos pais quanto o prazer possível, né, dos encontros, das trocas, das vivências, é muito importante. E o prazer, justamente, das trocas verbais, né, de estar junto, de comer à mesa, de conversar, de sair para brincar no parque, de ver o teatrinho, e não de ficar deitado na cama, nem de tomar banho junto, porque a questão do banho junto é que a criança tem uma visão do adulto muito grande e isso ela fica muito inferiorizada frente a esse corpo, e são muitas excitações, né? É demais de excitação. Então, pode ser, na melhor das intenções, uma coisa, os pais falam, muito natural, é natural a gente andar sem roupa,
mas é uma coisa que não ajuda a criança a conter o próprio corpo, né? A usar a sua própria pele, porque isso tem estudos, né, do Anzieux, o Eupele e a Geneviève Hague também, a Esther Bick, todo mundo, quer dizer, a importância da pele como contendo o que é interno ao bebê e o que é externo. E isso não pode ser erotizado, demasiadamente erotizado, porque senão gera uma confusão. A criança fica muito perturbada com tantos estímulos, ela não tem um aparelho mental capaz de dar conta de tantos estímulos. Então, o que pode ser muito natural para os pais pode ser traumático para a criança, né? E a gente precisa preservar ao máximo. É isso também, quanto mais cedo a criança puder ela mesma se limpar no banheiro, melhor do que pai e mãe ficar passando, né, papel higiênico nos genitais, poder ir ao banheiro, encostar a porta, né, poder ter essa privacidade com o próprio corpo. Isso é muito importante até em casos de perversão, né, de adultos manipulando crianças. Isso os pais são responsáveis por esse cuidado, né? Ensinar isso à criança, preservar seu próprio corpo e começando pelos pais, respeitando esse espaço e essas diferenças. Você falou também do trabalho com a mãe depressiva no pós-parto. Isso muitas vezes os obstetras indicam, e isso é muito interessante. Muitas vezes são 1 ou 2 consultas que as mães vêm e vão ser olhadas e acompanhadas no momento e vão conversar, e aqui isso dá um start para uma coisa melhor, não chega a se caracterizar por uma depressão mesmo, né? Acho que aí seriam os casos mais de pós-parto blues, né, que chamam, quer dizer, um pouco uma certa tristeza, mas que não é realmente uma depressão instituída, né? E aí o trabalho com a mãe e o bebê ajuda muito nesses casos. Bom, a Laiana Carvalho pergunta: Débora, você tem feito atendimento online com crianças? Acha possível essa clínica? Comenta um pouco sobre esse cenário e possibilidade. Possível mas é muito difícil. Trabalhar com crianças é difícil, trabalhar com crianças na tela é bastante difícil, crianças um pouco maiores, né? Eu tenho trabalhado com o Google Meet, que podem mandar um link, a gente vê na tela e entra num jogo, né? Esses jogos de construção de cidades, né? E pode mostrar coisas, interesses. Então, a gente tem encontros possíveis, né? Agora, é muito diferente do presencial, né? A gente faz como uma alternativa. Agora, eu tive crianças que continuaram atendimento online, tive crianças que interromperam e voltaram depois, tanto que eu estou atendendo mais as crianças desde agosto, porque realmente tinham ficado muito mal, e eram crianças que utilizavam muito o brinquedo na sala, então era mais difícil levar para a tela, né? As crianças que brincam com jogos eletrônicos, é mais fácil da gente ter essa relação através da tela e conversar, né, com um jogo que está apoiando aquilo. As que brincam mais com o material da caixa de brinquedos é bem mais difícil, né? Então, eu tive esses 2 casos, de continuar atendendo e de ter interrompido e ter voltado, e casos também de pais que acham difícil trazer e tal, e pedem para ser online, então, porque como de repente fica uma possibilidade a mais, mas que tanto eu como a criança não gostamos e nos manifestamos contra para voltar para o presencial, e é muito melhor sempre, né? Uhum. Bom, a gente tem também a Lisiane Lessa, que quer fazer uma pergunta. Eu não estou ouvindo. Espera aí, Lisiane. Não está marcado. Teu microfone, mas... Bom. Espera aí, melhorou? Agora sim.
Boa noite, Débora, tudo bem? Bem, você. Eu queria até dentro disso, né, que foi feita essa pergunta agora, de saber realmente, porque a gente consegue, né, pensar em todas as intervenções feitas, né, nós enquanto analistas, futuros analistas, enfim, antes da pandemia, né, no presencial, durante a pandemia e como vai ser pós-pandemia, né? E nesse ponto, assim, durante a pandemia, como é que foi isso, essa questão de intervenções, tanto na orientação de pais, que daí, enfim, na minha concepção, estaria um pouco mais dentro, né, de um trabalho mais de adulto, assim como tu falou agora, o quanto é difícil trabalhar com criança online, né? E como que ficou esse teu trabalho na relação da psicoterapia pais-bebê e da psicanálise de bebês? Qual foi o impacto que teve tanto para os pais quanto para essas crianças e para o teu trabalho, assim? O impacto tem um impacto positivo e negativo, né, do trabalho online. Com os adultos, eu tive experiências muito com adultos que já estavam muitos anos em análise, tive experiências muito positivas, né? Eu tinha até a impressão que com os fones parece que as questões inconscientes entravam melhor na cabeça, na mente, né? E eles trouxeram coisas que não apareciam no presencial. Então, tiveram análises que se desenvolveram bastante bem na pandemia, para minha grata surpresa, e apesar até de pacientes que se desenvolveram bem e querem voltar muito e pedem, enfim, já voltaram, já a gente fica alternando, né? Conforme um pouco as bandeiras e as dificuldades, a gente atende mais ou atende menos, e alguns pacientes fazem questão do presencial, outros fazem questão de não vir, né? Então surgem também, assim como surgem as questões inconscientes mais vivas, né, nesse momento de reclusão, de medo, de angústia, tem também as resistências à análise que também aparecem e se encastelam nessa questão online, né? Tudo que é em relação aos pais, que pode ser feito online, continuou bastante bem, né? Mesmo pacientes novos chegando, né? Agora, com crianças muito pequenas, eu me dispus a atender presencialmente, porque para mim era bastante difícil e, enfim, eu não entrei nisso com crianças muito pequenas, né? Já com as maiorzinhas que brincavam mais com brinquedos já achei difícil, e com os bebezinhos, né, assim, 2 anos e pouco, eu atendi presencial. Mas tem muita gente, né, em Nova York, eu assisti vários trabalhos de gente que atendendo online crianças muito pequenas, né? É possível. É possível. Agora, isso requer também uma colaboração dos pais, né? Porque é preciso fazer uma espécie de caixa lúdica em casa, né? Combinar com os pais alguns brinquedos para providenciarem alguns brinquedos e a gente poder ter isso, né? E tem uma outra questão muito interessante desse trabalho com crianças e adolescentes online, que é o controle do microfone e da imagem, né? Porque elas podem cair fora, né? Podem se ausentar, podem nos calar a boca, né? Podem fazer silêncio, controlar completamente o que elas querem ouvir, o que elas querem falar, muito mais à vontade do que num consultório que a gente está ali lado a lado e que muitas vezes esses silêncios não se estabelecem, né? Enfim, é um mundo de possibilidades, de variedades, e o que lembra uma questão muito importante, né, que vários analistas falam, um deles é o Meltzer, que o setting está na mente do analista, né? Quer dizer, é a gente que vai criar condições para acolher o paciente da forma que for, né? Seja presencial, seja online, com brinquedos, com jogos eletrônicos, com celular, né? Tem pais que proíbem a entrada de celular na sala, e muitas vezes eu fiquei contente porque parecia que não ia
conseguir nada com aquele celular, mas outras vezes o celular o vínculo passou pelo celular, né, em mostrar alguma coisa, em fazer um jogo. Quer dizer, tudo é material de análise, tudo pode ser trabalhado, e se a gente tiver sempre em mente, né, de que setting a gente, que continuidade, que constância a gente vai conseguir manter no tratamento, né, de cada criança, e aí agora com as devidas diferenças, a gente consegue seguir trabalhando. Débora, deixa eu te perguntar uma coisa. Nós estamos, né, no horário das 9h, mas nós temos ainda algumas perguntas. Tu poderias passar um pouquinho do horário? Claro, vamos lá. Então, vamos lá. Né? Ainda tem gente interessada, vamos lá. A Nádia, vamos ver aqui, a próxima é a Nádia Franco, que pediu para falar. Oi, Nádia. Oi, Débora, boa noite a todos. Olha, um prazer enorme, viu, ouvir você falar, muito bom. E eu achei que você queria falar um pouquinho mais sobre a questão do Bion. Como que você faz essa passagem, né? Dos trabalhos de Geneviève Arc, de Anzier, enfim. Como é que o Bion entrou aí na psicanálise de bebê? Se você pudesse falar assim, em pouquíssimas palavras, só para a gente ter uma ideia, né? É só para deixar um gostinho, né, Nádia? Porque agora isso é um tema bem mais abrangente, mas a ideia do Bion é principalmente trabalhar a identificação projetiva, quer dizer, enquanto Melanie Klein considera a identificação projetiva como uma patologia, o Bion vai ver isso como uma forma de comunicação. E ele relaciona a relação mãe-bebê e o trabalho do analista com o paciente. Então, e ele fala dessa função de reverie da mãe, que o analista também teria, né? Quer dizer, de escutar tudo que o paciente está falando, a mãe, escutar o choro do bebê e poder acolher essa angústia e digerir isso dentro dela, tipo fazer uma reciclagem, como um lixo reciclado, e devolver essa identificação projetiva trabalhada para o bebê entender que ele conseguiu comunicar alguma coisa, né? Que ele foi ouvido, que ele foi acolhido, né? A mãe que vê que o bebê está com fome, que pode, então, dar o peito e pode falar e acalmar o choro. Então, o bebê vai construindo dentro da mente dele um aparelho para pensar. E quando a mãe tem mais dificuldades e não consegue devolver essa angústia mais elaborada, né? O bebê vai criar dentro dele um terror sem nome, né? Vai ficar completamente desamparado e vai se desorganizar. E isso pode gerar problemas bem mais graves. Então, uma forma assim, bem simples. Excelente. Só para trazer Obrigada. o Bion. A Aline Vidal pergunta, penso sobre se há alguma possibilidade de trabalho com os pais antes do parto, ou somente caso a caso, de acordo com as demandas pós-parto. Bom, é interessante porque eu já trabalhei em vários pontos, né? E um dos meus trabalhos foi a preparação para o parto, trabalhar com grupos de gestantes, e justamente era essa ideia de ajudar a mãe já a desenvolver a maternidade. Aliás, essa ajuda da maternidade ela pode acontecer tanto antes do nascimento, né, com as gestantes, como logo depois do parto, como na psicoterapia de crianças. Eu até escrevi um trabalho de 2 casos de 2 mães que tinham dificuldades diferentes, mas que, através da psicoterapia das filhas, elas se desenvolveram muito melhor como mães, né? Elas ficaram mais presentes e conseguiram ajudar mais as filhas e se sentiram mais mães através do trabalho da psicoterapia das filhas e do trabalho de orientação de pais. Então, a gente pode trabalhar antes, né? Agora, essa época da gestação e logo após o nascimento, ela se caracteriza por um recolhimento da mãe, né? Então,
é difícil a chegar, né? É difícil as pessoas aceitarem um trabalho. O que eu tenho visto atualmente é que as consultoras de aleitamento fazem um trabalho de ajuda nessa maternidade, na medida em que elas vão lá numa dificuldade pontual, mas elas estão acolhendo a angústia da mãe e estão desenvolvendo uma relação direta com a mãe que não passa nem por um médico e nem por uma avó, né? Então, eu tenho visto isso como uma alternativa de trabalho, né, logo após o nascimento, e até para a questão lá da depressão materna, eu acho que isso ajuda bastante também. Tem outros trabalhos, né, de espaços onde deixar os filhos, onde as mães se encontram, né? Agora não está podendo existir pracinha, mas a pracinha também é um lugar onde as mães trocam experiências, e tem muitos também grupos de WhatsApp, onde que as mães acabam buscando muito apoio nos pares, né? Nas amigas que têm filhos e que falam da experiência e que elas se sentem acolhidas e, enfim, amparadas, né? Menos sozinhas. Bom, temos ainda a pergunta da Mariana Stuck. Muito bom te ouvir, Débora. Você falou do quanto o analista precisa estar aberto a uma intensa contratransferência. Acho importante que seja um trabalho em dupla, por conta desse impacto, assim como por serem atendimentos que podem ter vários personagens às vezes. Parece uma clínica que exige muita troca, discussão de casos, etc. Que é uma clínica que requer, que pede, né, por grupos, por discussão de casos, isso é incontestável. Eu acho que o trabalho com mais de um terapeuta ele é interessante numa instituição, como foi o caso lá na UNT-DEPTI, que tinha educadores, que tinha psiquiatra, que tinha um observador, mas a gente já tem que dividir a criança com a mãe, então já tem uma transferência natural do desenvolvimento que é feita com a mãe e uma outra que vai ser feita com o analista. E a contratransferência, né, o que isso nos impacta, precisa ser tratado na análise, né, e discutindo com pares. Por isso que eu acho tão importante a análise pessoal na formação e para se tornar um psicanalista, assim como a observação de bebês, porque na discussão do grupo, todas essas questões vão ter um espaço para serem trabalhadas, né? Na análise, a gente trabalha que aquilo tem a ver com as minhas questões e no grupo que tem a ver com o desenvolvimento do bebê, e claro que a gente, nesse grupo, né, vai se desenvolver uma relação de muita intimidade também, que a gente vai se expor muito, né? Para a gente usar a contratransferência, a gente precisa se expor muito. Mas eu temo que, com mais de um terapeuta, isso dilua a transferência, né? Apesar de ter experimentado na França também consultas terapêuticas com 2 terapeutas, né? Então, um observando a mãe e o outro observando o bebê, e depois a gente discutindo. Mas, na clínica privada, eu acho mais interessante trabalhar sozinha para não diluir muito a transferência. Muito prazer te ouvir, Mariana. Bom, e a gente tem aqui uma última pergunta da Cida Barbosa. Débora, esse trabalho é maravilhoso porque é prevenção e abrir caminho para um olhar mais empático. Gostaria de saber, em relação à pandemia, se você observa em alguns bebês uma angústia muito intensa para sair de casa. O que eu tenho visto é mais do relato dos pais, né? Que pais que têm medo até de descer no play em algum momento e os filhos ficam muito agitados e com dificuldade de sono, né? Isso volta a resposta do colega lá do M. Pickler, que os pais precisam promover isso, né, Cida?
precisam abrir espaço para as crianças correrem, né? Levar para a rua. A gente vê aqui os pediatras indicando isso, né? Poder levar a criança para a rua, para a praça, para correr. E aí depois tem a questão da máscara também, né? Usar máscara, não usar, as resistências à máscara, a lavar a mão, né? E o medo da contaminação, mas realmente é preciso, criança precisa de movimento, né? E crianças bem pequenas precisam ir para o chão, crianças maiores precisam ir para a rua, precisam correr, né? E, se possível, voltar à escola, mas de qualquer maneira, né? Tem aqui no Rio estão abrindo o Jardim Botânico com área marcada, né? Com acesso restrito, mas que é uma opção maravilhosa para levar os filhos e não ficar em aglomerado e ter o espaço para a criança correr. Uhum. Bom, acho que nós fechamos as perguntas, né? Queremos, então, agradecer muito a Débora, né? Tudo isso que ela nos trouxe, essa aula que ela nos deu sobre as múltiplas possibilidades de nós auxiliarmos, potencializarmos mães, pais, né? E nessa louca viagem que é ter um bebê, né? E poder E cuidar também... desse bebê dentro da gente o resto da vida. Exato, cuidar bem do bebê que nós somos, também enquanto terapeutas, né? Exatamente. E também, né, do como acolher os bebês que chegam até nós, né? Bom, então agradecer a presença de todos, lembrando, né, aquilo que eu disse no início, que quinta-feira que vem nós continuamos com o tema do infantil, e 14 e 15 de maio, né, se nós pudermos contar com a presença de vocês na nossa jornada, nós vamos ficar muito contentes. Renata, queres falar mais alguma coisa? Não, quero só mais uma vez agradecer, né? E dizer a Débora que acho que, talvez pelo jeito dela, pelo tema, enfim, né? Por várias questões que se unem aí, mas foi um encontro, assim, com muitas perguntas, né? Eu acho que ela também favorece isso, que as pessoas se coloquem, tragam seus questionamentos, seus pensamentos, e, enfim, né, só agradecer, dizer que eu quero estudar o Spitz, estou inscrita aí para essa revisão, porque eu nunca estudei aprofundadamente, eu acho que a gente precisa estudar os autores não antigos, né? Às vezes a gente tem mania de deixar para trás, e eu gostaria muito de estudar, e acho que a gente tem que voltar, né, a esses autores todos, porque, no meu caso, até estudar mesmo, nem é voltar, porque eu acho que tem uma base aí que não dá para perder. Então, dizer que eu estou inscrita e te convidar realmente para voltar num outro momento e a gente seguir falando sobre todas essas, né, essas possibilidades do bebê. Muito obrigada a todos vocês aí. Muito obrigada, foi uma rica experiência, adorei as perguntas. Obrigada, Renata, Josi, todo mundo. Foi um prazer estar aqui. Então, né, vamos desejar uma boa noite para todos, Boa agradecendo noite a mais uma vez a todos. Débora. O pessoal vai saindo aos pouquinhos. Mas foi um prazer estar aqui.